Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa mesa redonda de políticas públicas para pesquisa em ciências ambientais no Brasil, dessa nossa 17ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente, Participação Social, Ética e Sustentabilidade. Meu nome é Gustavo Gravatin, eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, da Unidade Frutal, e também sou docente de um programa de mestrado em ciências ambientais. Nessa mesa, iremos debater um tema muito atual e conectado com as principais discussões que têm ocorrido em todo o país. Como que as pesquisas em ciências ambientais vêm sendo realizadas no Brasil nos últimos anos, bem como as instituições e os programas de pós-graduação são importantes nesse processo. Também falaremos sobre como essas pesquisas têm sido aplicadas na prática em cidades mundo afora, proporcionando desenvolvimento urbano sustentável e também como podemos aproximar a academia do poder público e do setor privado, objetivando o desenvolvimento de ações e projetos sustentáveis. Gostaria de destacar também que o Brasil tem uma vocação nas pesquisas ambientais, o que somente por elas proporcionou essa matriz energética que nós temos aí de 40% de energias renováveis, que é uma das mais limpas aí do planeta. Além disso, também temos um dos sistemas de monitoramento de uso e ocupação do solo entre os mais modernos do mundo. Temos ainda projetos de exploração sustentável de nossa biodiversidade, que nos traz muitos frutos, considerando aí comunidades e empresas privadas, né? E podemos ficar aqui enumerando vocações do país nessa área, porém, tudo que temos hoje, a gente tem que destacar que são resultados de pesquisas desenvolvidas por instituições já há mais de 50 anos. E que, infelizmente, vem sendo colocado em xeque nesses últimos tempos, como a gente tem visto aí nos noticiários, né? E dessa maneira, o objetivo dessa mesa é trazer essa discussão para a pauta, para visualizarmos algumas instituições referências em pesquisas ambientais, suas atividades, os frutos que já foram colhidos, e também as dificuldades e desafios para os próximos anos. Bom, então trazemos aqui para essa mesa um hall de personalidades de peso para discutirmos esse tema, né? Teremos a professora Jarcilene Silva de Almeida, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco e também coordenadora da área de Ciências Ambientais da CAPES. Teremos a professora Madelaine Vezon, pesquisadora da EPAMIG e coordenadora da Câmara de Recursos Naturais, Ciência e Tecnologias Ambientais da FAPEMIG. E também contamos com a presença do mestre Rodrigo Perpétuo, que é secretário executivo do ICLEI, América do Sul. Nessa mesa, também teríamos a participação da professora doutora Marilena Loureiro, que ela é da Universidade Federal do Pará, porém, infelizmente, ela teve um problema de saúde e não poderá comparecer. Ela já desejou um bom congresso a todos os participantes, e eu, em nome da comissão organizadora, desejamos à professora Marilena uma rápida melhora. Bom, então, sem mais delongas, gostaria de chamar para essa nossa primeira rodada de discussões a professora doutora Madelaine Vezon. A professora Madelaine é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em entomologia pela Universidade Federal de Lavras e doutora em biologia populacional pela Universidade de Amsterdã e pós-doutorado na Universidade da Califórnia. Atualmente, ela é pesquisadora da IPAMIG, na área de controle biológico de pragas, e também coordena o Programa Mineiro de Pesquisa em Agroecologia. Ela é orientadora na pós-graduação em Entomologia e Defesa Sanitária Vegetal na Universidade Federal de Viçosa, e também coordenadora da Câmara de Recursos Naturais, Ciências e Tecnologias Ambientais da FAPEMIG. Bom, professora, eu gostaria de agradecer de antemão por ter aceitado o convite de estar nessa tarde aqui conosco. É muito bom recebê-la e eu passo a palavra para você fazer suas primeiras considerações iniciais sobre a temática. Obrigada, Gustavo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, a todos os participantes do Congresso. Eu gostaria, assim, novamente agradecer ao Gustavo pelo convite, que no início foi um pouco inusitado, né? Eu falei, Gustavo, será que sou eu mesmo que você quer que fale? Às vezes não é bem, porque a gente está numa empresa de pesquisa agropecuária, mas, assim, embora eu sei que a gente tem muito que contribuir nessa área e difundir.
E depois eu confesso que eu fiquei assim, muito feliz com essa oportunidade da gente poder dividir o que a EPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária do estado de Minas Gerais, tem feito nessa área ambiental, e que não é pouco. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Eu tenho alguns slides que eu gostaria de mostrar. Bom, eu fiz uma apresentação mais curta, mas mais no sentido mesmo de tentar mostrar, ficar no tema, né, da mesa, e mostrar a contribuição da EPAMIG e também trazer um pouco de informações da FAPEMIG, da qual atualmente eu coordeno a Câmara de Recursos Naturais. O próximo. O Gustavo já me apresentou, né? Só para vocês, não vou entrar em detalhes do que a gente faz todos os programas, mas a EPAMIG, ela fez esse ano 46 anos, então é uma instituição de pesquisa do Estado bastante sólida. A gente tem diversas áreas de pesquisa, diversos programas de pesquisas, alguns bastante antigos, né, tradicionais, como, por exemplo, o café, o programa de grãos, e alguns mais recentes, mas nem por isso menos importantes, que eu até vou mostrar dois aqui depois. Essa é a página que a gente tem na EPAMIG, então, nossa principal missão é a pesquisa, mas também trabalhamos bastante com extensão, com cursos, também com a produção de produtos qualificados, como, por exemplo, aí vocês podem ver aí o café, o vinho, que é produzido aí perto de Poços de Caldas, né, na estação de Caldas, o azeite em Maria da Fé. Então, isso aí tudo resultado das pesquisas da EPAMIG. Próximo. Que só para vocês terem uma ideia, são 5 centros, 5 unidades que a EPAMIG tem no estado inteiro. A nossa sede é em Belo Horizonte, e dessas 5 unidades, elas estão, a EPAMIG está presente em todas as regiões do estado, e eu fico lotada na unidade EPAMIG Sudeste, que fica em Viçosa. Cada unidade tem os seus centros experimentais ligados, e assim como eu falei, ali perto de Poços de Caldas tem o centro de Caldas, que é ligado à EPAMIG Sul. Então, assim, só para vocês terem uma ideia da nossa distribuição aqui do estado. Isso são, então, as unidades e os centros, mas a gente tem experimento em praticamente todo o estado, né? Pronto. Então, eu ressaltei aqui dois programas que estão diretamente ligados ao tema, né, do Congresso, que é as ciências ambientais, e o tema dessa mesa, né? Um deles é o programa, a EPAMIG, ela tem 10 programas de pesquisa, 10 programas estaduais de pesquisa. Um deles é o programa Agroecologia, que eu coordeno. Então, esse programa está diretamente ligado a essa área de ciências ambientais. Quando a gente vai no site da empresa, tem essa descrição, e tem todos os pesquisadores que participam, as suas áreas, mas assim, a gente tem um foco principal, é a produção agrícola aliada à conservação dos recursos naturais. Então, hoje, a gente pode ver que, embora essas pesquisas ambientais elas estejam distribuídas nos outros programas de pesquisa da EPAMIG, o programa de agroecologia, e depois o próximo que eu vou mostrar, é onde se concentram mais essas pesquisas, né? Então, eu coordeno esse programa já há 5 anos, e o próximo programa que a gente tem, próximo slide, que também é bem dessa área, é o Programa de Recursos Hídricos, Ambientais e Piscicultura. Esse programa é coordenado pelo colega Fulvio, que fica lotado na EPAMIG sede, em Belo Horizonte, e tem, assim, vários projetos diretamente ligados a essa área, especialmente na parte relacionada com recursos hídricos e indicadores ambientais, então, projetos bastante interessantes. Então, a EPAMIG, ela, assim, a gente tem essa preocupação, principalmente nesses dois programas de pesquisa, de aliar a produção agrícola com a manutenção de biodiversidade. Então, isso é foco desses dois programas, principalmente o agroecologia. Então, as pesquisas são centradas nisso, e, às vezes, dependendo como a gente está mais nessa área da agricultura, não chega em outros locais essa informação. Por isso que
achei bastante interessante essa oportunidade de participar do congresso. Agora, depois, então, eu estou mostrando o que a EPAMIG faz nessa área, e como a gente está falando a parte de políticas e recursos, então eu fiz uma apresentação bastante objetiva, e no próximo slide, para a gente discutir mesmo ao final, pode passar o próximo, por favor, de onde que a gente consegue recursos para isso, né? A EPAMIG, esse aqui é um consolidado dos recursos no final do ano passado, no final de 2019, que é o que a gente tem disponível. Então, no final de 2020 vai mudar um pouco, assim, essa figura, essas porcentagens, mas as fontes financiadoras são basicamente as mesmas. Então, a gente tem uma porcentagem grande de recursos federais. A princípio, a gente pode até pensar ali que seria principalmente CNPq, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente tem uma fonte de recursos muito interessante, que é através do Consórcio Nacional de Pesquisa em Café. Então, esse consórcio, ele financia as pesquisas específicas em café, mas está, assim, com linhas muito interessantes para que focam essa parte ambiental. E cada ano, então, a cada 2 ou 3 anos, quando as chamadas são abertas, a gente vê que está havendo um crescimento nessa linha. Tanto que a última chamada, que foi a de 2018, o foco era essa adaptação, né, às mudanças climáticas, o que poderia acarretar para o café e quais as medidas para mitigar isso. Então, assim, são programas que são para alguma cultura, mas que a gente pode, eu inclusive tenho alguns projetos nessa área ambiental e outros colegas também dentro desse fundo. E as outras fontes mais tradicionais de financiamento, que com certeza vão diminuir muito a porcentagem esse ano, que eu vou mostrar depois a parte da FAPEMIG, e algumas não tão tradicionais, que até decorrentes de, não sei se a gente pode falar, né, acidentes ou crimes, né, ambientais. Então, a gente tem aí uma parte que é financiada pela Renova e outro pela Vale, que depois também, se precisar mais alguns detalhes, eu posso adiantar. Mas a gente, assim, isso só vai aparecer no consolidado desse ano, mas, assim, tem um recurso muito bom para as ações em Brumadinho, tanto para pesquisa como para transferência de tecnologia, que está destinada à EPAMIG para essa finalidade, então bem ligada à parte ambiental. Próximo. Agora, então, eu falei para o Gustavo que eu poderia também apresentar alguma coisa da FAPEMIG, que é a nossa fundação aqui do Estado. Então, eu contei com a colaboração do diretor científico e atual presidente da FAPEMIG, professor Beirão, que forneceu alguns dados para essa apresentação. Então, a missão da FAPEMIG é induzir e fomentar a pesquisa e inovação científica e tecnológica em Minas Gerais. Próximo. A FAPEMIG, eu vou também aqui ser bem direta, para a gente focar bem na nossa área aqui. Ela tem várias câmaras temáticas, e atualmente eu coordeno a CRA, que é a Câmara de Recursos Naturais, Ciências e Tecnologias Ambientais. Próximo. Essa Câmara, a composição das câmaras, ela segue alguns critérios. Isso foi apresentado, algumas dessas informações foram apresentadas numa reunião que teve em março, acho que foi a última das reuniões presenciais que a gente teve, foi uma reunião das câmaras de assessoramento em Belo Horizonte, com a diretoria da FAPEMIG. Então, aqui mais ou menos os critérios, né? Não vou também entrar em detalhe, e o mandato de cada membro é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais um ano, de acordo com a necessidade da FAPEMIG e o convite. Próximo. Então, o que as câmaras elas fazem, né? Então, a gente tem uma câmara na FAPEMIG que é especializada nessa parte de ciências ambientais. Então, além de a gente julga as propostas. Então, em 2018, que teve um intenso julgamento de um edital universal, que ocupou a maior parte das reuniões. O ano passado, a gente ficou só na parte de relatórios,
E esse ano a gente só não teve, aliás, só teve uma reunião presencial, que foi em março, e também ficou na parte dos relatórios. Então, além de julgar propostas, a Câmara ela avalia os relatórios e também ela colabora com a FAPEMIG no sentido de prospectar oportunidades e também, às vezes, fazer parte de alguns comitês específicos. Próximo. A Câmara como eu falei para vocês, a composição das câmaras, ela segue alguns critérios, então, procura-se sempre, isso foi lá na formação, né, isso é o presidente, o diretor que fazem esses convites, mas eles procuram sempre mesclar as áreas, não ter sobreposição de áreas, e também não ter, assim, ter uma representatividade boa das instituições do Estado. Então, eu já estou no terceiro ano e a coordenação eu assumi esse ano, mas como eu falei para vocês, a gente só teve uma reunião devido à pandemia. Mas essa é a nossa composição, a composição da Câmara atual. A gente pode ver que tem colegas da Unimontes, da UFMG, e essa composição ela está no site, então é acessível para qualquer um, pode clicar lá e ver. Próximo. O que é julgado, né? Existem alguns critérios quando um projeto ele cai na Câmara. Então, ele tem alguns critérios básicos que todos os membros eles avaliam. Normalmente, o projeto ele é avaliado por dois membros da comissão e depois ele é discutido na plenária da comissão para depois balizar também os dados com todos os membros. Então, esses são mais ou menos os critérios, eu não vou entrar também em detalhes, porque isso, quando a gente vai preencher lá a plataforma, está bem descrito lá, mas os projetos, eles têm que ter uma pontuação mínima para concorrer depois com os demais que também atingiram essa pontuação mínima, para passar a próxima etapa. Próximo. Então, aqui, esse é um slide do professor Beirão, que ele mostrou que, além daqueles critérios, né, nós das comissões, é importante que a gente também avalie outras coisas interessantes no projeto, porque às vezes, como esse segundo item, né, dá maior chance para apoio a jovens talentosos. Então, a gente olha com carinho os currículos também, tudo para também promover isso, uma maior integração dessas pessoas também que estão começando agora. Então, entre outros, isso, né? Próximo. Esse aqui foi um slide que eu peguei no YouTube da FAPEMIG, que também está disponível. Depois, no final da palestra, eu coloquei lá o endereço, a citação, que é um consolidado dos recursos por Câmara de 2009 até 2018. Então, aí a gente pode ver que a Câmara de Recursos Naturais, ela recebe menos que as duas câmaras, que as 5, né, de cima, mas ela tem menos projetos também. Então, se a gente for dividir pelo número de projetos, é uma quantia até considerável. E também tem câmaras que têm muito mais demandas, né? A demanda para a Câmara de Biologia, para a Câmara de Agricultura é muito maior também no Estado. Mas todos esses dados e detalhados, ele tem várias apresentações no site da FAPEMIG que pode ser acessado lá, por qualquer um. Próximo. E eu procurei aqui destacar, com a colaboração do professor Beirão, o que a FAPEMIG tem financiado em termos de ciências ambientais. Então, nós pegamos aqui alguns exemplos dos últimos financiamentos. Alguns desses projetos já foram quitados e outros ainda estão sendo financiados, mas eles já estão com financiamento. Então, um exemplo bom é um INCT, né, que é uma parceria com a da FAPEMIG, CNPq e CAPES. Tem também chamadas que foram juntos com a FAPEMIG e CAPES, FAPEMIG, CAPES e CNPq, que é para o apoio a pesquisas para a recuperação da bacia do Rio Doce. Próximo. Outros projetos também interessantes nessa área são os programas ecológicos de longa duração.
Então, isso é uma chamada do CNPq com as FAPs, até, inclusive, tem uma chamada aberta, estava, né, agora no CNPq, mas das já financiadas, a FAPEMIG, ela já colabora com 4, eu até coloquei o exemplo de uma ali, que esse programa é coordenado pela Unimontes, que tem o título de Colapso das Veredas no Sertão Mineiro, Efeitos Antrópicos Locais e Mudanças Climáticas Globais. Então, é uma contribuição bastante significativa também para as ciências ambientais. Além disso, tem esse outro edital em parceria com o CNPq e ICMBio, e alguns projetos que são em parcerias com a CEMIG. Esses são alguns projetos mais específicos. Próximo. Mas, dentro das chamadas convencionais, como o PPM, a chamada universal, e algumas outras específicas, como essa aí, a terceira, que é de espeleologia, a FAPEMIG ela contribui muito nessa área de ciências ambientais. Próximo. Esse aqui também são 2 chamadas que foram feitas em colaboração com a Renova. A FAPEMIG mediou, fez o edital, selecionou as propostas e o pagamento está sendo feito diretamente com a Renova. Próximo. E essas aqui são as mais recentes, né? Então, compreensível, e assim, a última chamada, que foi para pesquisas com a Covid, então os recursos foram destinados a essa chamada, muito bem, né, destinados, e aqui são algumas outras chamadas que estão na FAPEMIG, já encerradas também. Próximo. Esse slide ele também foi apresentado pelo professor Beirão no início do ano, então ele mostrou que isso já foram pagamentos recentes, que é a pergunta que quase todo mundo faz lá para a FAPEMIG, né? Então, esses foram os pagamentos recentes, alguns aqui, por exemplo, PPM, INST, todos esses aí têm alguma coisa de ciência ambiental. Próximo. Mas, em março, o que estava pendente era essa lista. Alguma coisa já foi paga nesse meio tempo. Eu também estou sempre de olho, que eu tenho PPM aí 2018 e outros projetos, mas a gente sabe que está difícil e parece, sim, pelas notícias que a gente tem, que a FAPEMIG está conseguindo esse ano é manter as bolsas. Próximo. E esse foi a figura que o professor Beirão mostrou para a gente lá. E não tem aí esse ano, né? Então, esse ano, com certeza, eu acho que vai cair mais ainda, né? Isso foi mostrado em 2019, no início de 2020, em março, que foi consolidado até final de 2019, a queda dos recursos para a FAPEMIG. Próximo. Infelizmente, eu queria mostrar um gráfico melhor, mas é a situação. E eu acho, assim, que a gente está aqui mesmo hoje para discutir isso, né? O que a gente pode, como pesquisador, como gestor, como coordenador, contribuir um pouco aí nesse quase, ou se não, caos que a gente está vivendo. Eu deixei aí alguns sites para vocês, esses dados que eu falei para vocês, tem no site da FAPEMIG, no YouTube tem vários vídeos com esses dados bem detalhados dos recursos da FAPEMIG, é bastante interessante isso, o site da EPAMIG e o meu e-mail também. Então, eu fico aqui à disposição para depois as perguntas e para discutir, principalmente essa parte da agricultura ligada com as ciências ambientais. Muito obrigado, professora Madelaine. É muito interessante a gente ver as pesquisas em ciências ambientais que a EPAMIG vem conduzindo, né? Principalmente as voltadas em agroecologia, recursos hídricos, e também vemos a realidade da nossa FAP mineira, que é a FAPEMIG, que tivemos muitos projetos já aí no passado, ultimamente os recursos têm sido cada vez mais escassos, mas vamos deixar esse assunto um pouquinho mais para frente.
Então, gostaria de chamar a seguir a professora a doutora Jarcilene da Silva Almeida, para poder fazer as suas considerações iniciais. Só para apresentar, a professora Jarcilene, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, ela é mestra em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Biologia, com ênfase em Ecologia Vegetal, pela Universidade de Sherbrooke, no Canadá. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal de Pernambuco e docente dos programas de pós-graduação em Biologia Vegetal da Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Ecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também do mestrado em Rede para o Ensino das Ciências Ambientais, que é o Proficiamb. Também atua como coordenadora da área de Ciências Ambientais da CAPES, responsável pelo acompanhamento e avaliação dos programas de mestrado e doutorado nessa área no Brasil. Professora, muito nos honra a sua presença nessa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e eu deixo a palavra com você. Olha só o seu microfone, professora, acho que está aí. Agora sim. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Agradeço, Gustavo, pelo convite, você, a toda a equipe organizadora. É um prazer, né, estar aqui, e é algo que a pandemia favorece, ou está favorecendo, são esses encontros que nem sempre, tá, a gente consegue viajar e atender a todos os congressos, simpósios que nos convidam. E desta forma remota, a gente consegue, né, reunir, ter pessoas de diferentes partes do Brasil no mesmo momento. Então, eu agradeço, né, pela oportunidade e gostaria, né, de iniciar a apresentação justamente situando, né, um pouco sobre a questão, né, da CAPES, né, então o título Pesquisa Pós-Graduação, né, e a questão justamente de recursos de financiamento, que está difícil, como a professora bem mostrou, né, na FAP, na FAPEMIG, não é diferente nas outras instituições de fomento, e a CAPES não fugiria essa regra. Então, no próximo slide, só para começar explicando, né, como que funciona a questão, né, das áreas, o que é grandes áreas, porque às vezes as pessoas não têm, assim, muita ideia, e como eu sei que é uma plateia bem diversa, incluindo, né, docentes, discentes e público em geral, então a CAPES é o órgão justamente que é responsável pelos cursos de pós-graduação no Brasil, né? Então, um curso de pós-graduação que quer iniciar, que quer começar na sua instituição, seja ela privada, comunitária, municipal, estadual ou federal, ela precisa encaminhar um projeto, né, aquela proposta para a CAPES. Essa proposta, ela passa primeiro pelo corpo técnico, para ver se tem toda a documentação necessária, e depois ela vai ser distribuída para a área, né, a qual compete, a qual tem a aderência de acordo com o que o coordenador da proposta enviou. Então, como é que funciona essa questão de área na CAPES? Então, esse slide, ele mostra justamente a formação, né, que são 3 colégios, então vejam que tem 3 cores distintas, né, então tem o Colégio das Ciências da Vida, o Colégio Ciências Exatas, Tecnológica e Multidisciplinar, e o Colégio das Humanidades. Cada colégio, ele tem a divisão em 3 grandes áreas, tá? E cada grande área comporta as áreas. Então, as ciências ambientais, ela está no Colégio das Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, que é composto pelas grandes áreas Ciências Exatas e da Terra, as engenharias e a grande área multidisciplinar.
Então, as ciências ambientais, na verdade, ela nasceu, ela é um desmembramento, ela era uma câmara, né, da área interdisciplinar, que, diga-se de passagem, é a maior área, né, dentre todas as áreas, dentre as 49 áreas da CAPES. Então, a interdisciplinar, diferente das outras, ela funciona com câmaras, né, assim como a professora explicou agora há pouco, o funcionamento na FAPEMIG. Então, uma das câmaras era justamente as ciências ambientais, que cresceu tanto que passou a ser uma área. Então, vejam que nós estamos, né, junto com a biotecnologia, ensino, a própria interdisciplinar e materiais dentro da grande área multidisciplinar. E, por ser, né, uma área que nasceu dentro da área interdisciplinar e está dentro da grande área multidisciplinar, vocês já podem imaginar que os projetos e os programas de pós-graduação são programas que têm uma composição multidisciplinar, ou seja, é formado por diferentes, né, docentes com formação distinta, e os projetos são geralmente projetos que envolvem, né, setores da economia, social e meio ambiente. Então, normalmente tem esse tripé. Então, no próximo slide, né, apresentar a equipe que forma as ciências ambientais, que está à frente nesse quadriênio. Só lembrando, né, para quem também não conhece, a CAPES, ela avalia os programas de pós-graduação periodicamente, né? Tanto é necessário haver uma avaliação e se tem mérito para poder iniciar, como depois há um acompanhamento desses programas de pós-graduação. Então, agora nós estamos fechando um quadriênio, que é o quadriênio 2017, 18, 19 e 20, e a quadrienal, essa avaliação será realizada no primeiro semestre de 2021, que é justamente quando, né, os programas de pós-graduação, eles vão passar, né, por esta avaliação e receber uma nota. E a expectativa, a grande expectativa dos coordenadores de programas que, inclusive, estão aqui, né, presentes nos assistindo, assim como o professor Gustavo, né, quando o programa passa por essa avaliação, que nota, né, que ele vai receber. E, claro, a grande expectativa é que sempre melhore, porque isso também facilita na hora de receber bolsas. Então, é todo um contexto. Então, atualmente, o trio, né, da coordenação é formado por mim, como o professor Gustavo já apresentou, da UFPE, e os professores, professor Jário Lisandro Schmidt, da FIVALE, que é a Universidade Comunitária do Rio Grande do Sul, situado em Hamburgo, em Novo Hamburgo, e a professora Liliana Naval, que é a nossa coordenadora dos programas profissionais, né? Hoje nós temos mestrado e doutorado profissional já, que é da Universidade Federal do Tocantins, localizado na cidade de Palmas. Bem, apresentada na equipe, eu gostaria de passar para o próximo slide, onde, para apresentar esses dados para vocês, eu retirei da página da CAPES, que é justamente o GeoCAPES, que é o Sistema de Informações Georreferenciados, né? E aí, nesse slide, vocês podem ver que é o mapa do Brasil, onde as cores de cada estado representam a quantidade de bolsas concedidas na pós-graduação no ano de 2019, a atualização de 27 de maio de 2020, né? Provavelmente não está inserido as novas diretrizes que foram dadas este ano com a redistribuição. Então, vejam que Minas Gerais
juntamente com os outros estados da região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, e mais os 3 do sul, são os estados que mais recebem bolsa de uma forma geral, em todas as áreas, tá? Juntando tudo, não é só nas ciências ambientais, tá? Então, vejam que dessa forma, né, e até pelo contexto de Minas Gerais ser um estado, não só por ele ter uma área territorial grande, mas pela tradição em quantidade de universidades, tanto públicas quanto particulares. Então, no próximo slide, detalharemos a distribuição de bolsas por grandes áreas. Vocês lembram daquele slide que eu apresentei, né? Os 3 colégios, cada colégio com 3 grandes áreas. Então, vejam que não é, né, uma coincidência que o estado de Minas Gerais receba o maior quantitativo de bolsas na grande área das ciências agrárias, né, que inclui as agrárias 1, a zootecnia, a veterinária. Então, porque a Minas Gerais tem essa vocação, né? Então, é a grande área que mais tem bolsas, né, tanto de mestrado como doutorado, independente da natureza da instituição. Vejam que as ciências ambientais, né, essa seta, ela mostra a grande área da multidisciplinar, onde nós estamos, como eu mostrei para vocês, junto com a interdisciplinar, junto com a biotecnologia, materiais e ensino. Infelizmente, né, para o estado de Minas Gerais, é a que menos tem bolsa concedida. E realmente isso é lamentável, porque se a gente observa, né, que há uma área, como a interdisciplinar, que é a maior da CAPES, uma área como ensino, uma área como biotecnologia, próprias ciências ambientais, que eu vou mostrar para vocês, que a gente tem vários programas, então, acaba que é um número de bolsas pequeno, né? E talvez eu imaginava que era suprido pela FAPEMIG, né? E pelo CNPq, mas na área da CAPES é um número ainda muito baixo. No próximo slide, nós vamos ver, então, agora essa distribuição de bolsas por nível, né? Então, vejo que a nível de mestrado, né, são 4.453 bolsas, tá? E de doutorado, 4.342. Ainda temos aquelas bolsas de pós-doutorado, algumas concedidas para os professores e dentro de alguns projetos que há de iniciação científica. A distribuição de bolsas por status jurídico, vejo que, sem sombra de dúvida, são as instituições federais as que detêm o maior número de bolsas, né, independente da área, que é um 91%, que significa dizer 8.774. No caso, né, das particulares, vem em segundo lugar, com 638, e a estadual, apenas 205, formando 2,1%. No próximo slide, né, se a gente vê agora a distribuição de programas, né, por grande área. Então, vejam que, mais uma vez, é justamente dentro da grande área das ciências agrárias que nós vamos encontrar o maior número de programas, né, de pós-graduação, que inclui apenas mestrado, mestrado e doutorado, ou apenas doutorado, e mestrados profissionais, né. Na sequência, nós temos as ciências da saúde e ciências sociais e aplicadas. Aqui, a gente vê que a multidisciplinar, a grande área multidisciplinar, ela, né, apresenta um percentual de programas próximo, né, ou
do que as agrárias. Mas, se a gente agora lembra daquele outro gráfico em relação à distribuição do número de bolsas, eu diria um pouco preocupante, porque se é uma grande área que tem programas de pós-graduação, né, não é que está em último lugar, né, como a gente viu para a distribuição das bolsas. Então, se ela já tem uma maturidade, já tem uma quantidade, né, de programas, espera-se, que haja mais bolsa. Então, há uma defasagem, pelo menos se a gente pensa e compara esses dois programas, a não ser que essas bolsas, elas sejam oriundas de parcerias com o terceiro setor, né, seja em parceria com o CNPq ou com a própria FAPEMIG. Tá? No próximo slide, nós vamos observar agora essas bolsas, né, distribuídas de acordo com se a pós-graduação ela apresenta só mestrado profissional, ou se ela já tem mestrado e doutorado, ou apenas doutorado. Então, vejam que a distribuição, né, dos programas no estado, 218, a grande maioria deles já tem mestrado e doutorado, enquanto que 145 apenas mestrado e acadêmico, né? E 4 apenas doutorado acadêmico. E os programas, né, de mestrado profissional, porque ainda não tem o doutorado profissional implementado no estado, já são 72, né? Dentre esses programas, as federais, elas apresentam 361, que dão 83%, e as particulares, 57 programas, que compreende 13%. Já a estadual, né, ela vai apresentar 17 programas, o que dá 3,9%, quase 4%, né, de programas. Então, no próximo slide, tá, só para vocês terem uma ideia, em termos de número, os programas de pós-graduação em Minas Gerais, nesse caso, independente, né, de se ele é das ciências ambientais ou qualquer outra área, totaliza 153 mestrados, um doutorado, 84 mestrado profissional e 238 com mestrado e doutorado. Isso, né, e um já é mestrado e doutorado, isso são dados recentes, que está na plataforma Sucupira, distribuído em 51 IES, tá? No próximo slide, vocês vão ver agora especificamente para a área de ciências ambientais. Então, os programas de pós-graduação na área de ciências ambientais, hoje, ele está distribuído, né, da seguinte forma: nós temos 3 em Belo Horizonte, né, se a gente pensa nos municípios, um em Alfenas, Itajubá, Uberaba e Uberlândia, ali, uma juntinho da outra, Ouro Preto e Três Corações. Esses programas, né, recentemente, eles foram aprovados, passaram pela quadrienal, foram aprovados com nota 4, e, na sequência, eles pediram, né, eles deram entrada a um doutorado. Então, tanto a Unifal, a UFMG, como a Unifei, recentemente tiveram seus programas de doutorado aprovados, né, pela PCN, após a quadrienal, estão iniciando agora, e para quem tiver curiosidade, né, Alfenas, as ciências ambientais, na UFMG, análise e modelagem de sistemas ambientais, na Unifei, meio ambiente e recursos hídricos. E temos ainda 3 outras instituições que têm mestrado acadêmico, né, que apenas o mestrado, né, ainda não estão com doutorado, que se localizam em Uberaba, que é Ciência e Tecnologia Ambiental,
a qualidade ambiental na Universidade, né, de Uberlândia, e o mestrado que o professor Gustavo faz parte, que é da Universidade Estadual, né, Ciências Ambientais, localizada em Belo Horizonte. Ainda temos 3 mestrados profissionais: a Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, do IFMG, Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, da UFOP, e a Recursos Hídricos, da Unicor, que nesse caso é a única particular que localiza em Três Corações. O próximo slide, tá? Eu vou apresentar para vocês digamos assim, diretrizes, né, para aquelas pessoas que querem melhorar o seu projeto, seja um docente, seja um aluno de doutorado, de mestrado, mas especificamente para coordenadores que estão pensando, né, em propor uma proposta, né, uma PCN, para mestrado ou para doutorado. Então, um projeto, né, de pós-graduação ou uma proposta, né, da área de ciências ambientais, ela tem características e aspectos que visam fortalecer o planejamento e gestão. E quando a gente pensa nesses itens, né, geralmente a gente vai levar em consideração a questão da sustentabilidade, que é um tema muito atrelado às ciências ambientais. Então, os 10, né, os 8 tópicos, né, vocês podem ir passando, que eu vou, cada slide representa um. Então, nós temos a necessidade que o próximo, por gentileza, esse projeto seja multitemático e tenha uma visão ecossistêmica, ou seja, quando a gente fala num projeto assim, visa integrar temas de diversas disciplinas, indo além da abordagem reducionista. O próximo, que é a questão da consideração de temas emergentes. Então, a necessidade de incorporação de nossas premissas em sustentabilidade e sua discussão e atuação prática frente aos desafios da resiliência. O próximo, que é o terceiro, seria a ampliar a participação de atores, governo, empresa, sociedade civil. Próximo, que é a necessidade de ser interdisciplinar, pelo que eu já expliquei para vocês, até pela natureza das ciências ambientais. Então, tripé, ensino, pesquisa e extensão. Próximo, a intergeracional, enfoque de gênero e interculturalidade. Próximo, por favor. A questão da transparência, né, que é a questão da claridade nas tomadas de decisões e no uso dos recursos, tá, designados. Próximo é que esse projeto, né, ele seja construído de forma coletiva e estruturantes consensuados, tá? Próximo, que os resultados eles sejam de forma sintética e que acabe gerando projetos complementares nas soluções. Próximo. Então, finalmente, com todas essas diretrizes, a gente espera que isso venha auxiliar na formação de recursos humanos e, no caso, aumentando, né, o número de programas de pós-graduação, no meu caso, né, especificamente em ciências ambientais, consolidando os que já existem, aqueles que têm só mestrado acadêmico, né, pensando no doutorado acadêmico, assim como dos mestrados profissionais. Bem, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço, próximo slide, por favor. Eu agradeço pela atenção e se alguém tiver alguma dúvida, né, no último slide, está só o e-mail, né, da área das ciências ambientais, que é o 49.cam. Muito obrigada, passo a palavra para o Gustavo. Muito obrigado, professora Jarcilene, muito esclarecedora a sua apresentação, para conhecermos, para os nossos pessoas que estão assistindo essa mesa, conhecer um pouco o que é o Programa de Ciências Ambientais, entendemos também como que os programas de ciências ambientais estão
onde que eles estão dentro de Minas Gerais também, mestrados, doutorados. E vou, sem mais delongas, passar a finalizar essa primeira rodada da mesa. Teremos o Rodrigo Perpétuo. O Rodrigo, ele é economista pela Federal de Minas Gerais e mestre em Relações Internacionais pela PUC de Minas. Ele possui especialização em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e Cooperação Descentralizada pela Universidade Aberta da Catalunha. E atualmente ele é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Em sua trajetória, ele foi chefe da Assessoria de Relações Internacionais do Governo do Estado de Minas, secretário municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte, além de ter sido professor em instituições como o IBMEC, a Fundação João Pinheiro e a UniBH. Hoje ele é secretário executivo do ICLEI América do Sul, e disponibilizou um horário em sua agenda para estar aqui conosco hoje, falando das ações dessa rede global, que tem ações aí incríveis ao redor do mundo e também aqui no Brasil. Rodrigo, desde já agradeço por ter aceitado o nosso convite e é muito gratificante tê-lo conosco aqui hoje à tarde. Obrigado, professor Gustavo. Prazer saudá-lo, toda a comunidade acadêmica também em torno da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Cumprimentar minhas colegas de painel, professora Jarcilene, professora Madelaine, ambas com apresentações muito densas, riquíssimas, com as quais eu pretendo, obviamente, interagir aqui na minha fala e, ao final, ao debate. Eu quero dizer que a importância de um painel como esse, onde a gente debate as políticas públicas para a pesquisa em ciências ambientais, no momento em que, aqui no Brasil, a ciência começa a ser questionada como referência para a tomada de decisão em relação às políticas públicas ambientais, não haveria momento mais oportuno para a gente falar desse assunto. Infelizmente, eu preciso começar a minha fala reafirmando o papel da ciência enquanto referência primordial e fundamental para qualquer processo de formulação e implementação de política pública, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera federal. Eu preciso também apresentar brevemente o ICLEI, o Gustavo já deu uma pista. O ICLEI é uma organização internacional, eu tenho que pedir para avançar, né? Pode avançar um slide, por favor. É uma organização internacional que completou esse ano, no último dia 9 de setembro, 30 anos de existência, apontando para o futuro, uma organização que tem crescido, já que a demanda e a urgência da agenda ambiental ou do desenvolvimento sustentável no mundo todo e nas cidades também é uma agenda crescente. Então, hoje nós somos 25 escritórios espalhados pelo mundo, cerca de 2.000 governos locais associados. O escritório que eu dirijo fica em São Paulo, é o escritório que é responsável por toda a América do Sul, e nós temos um escritório na Colômbia e um outro escritório país também na Argentina. O ICLEI, pode avançar, por favor. O ICLEI tem a sua estratégia baseada a partir de uma escuta ativa com essa rede enorme de governos locais e que aponta para 5 caminhos de desenvolvimento sustentável que são complementares e que devem ser pensados de forma integrada. O caminho do desenvolvimento de baixa emissão de carbono, o caminho que privilegie soluções baseadas na natureza, que seja equitativo e focado na qualidade de vida das pessoas, que também preze por uma preocupação com a resiliência e que aponte também para a circularidade nas dinâmicas econômicas. O próximo slide, por favor. Nós estamos vivendo no mundo, e aí eu queria começar a minha reflexão, 2 inflexões complementares. A primeira inflexão, eu diria, uma centralidade jamais vista para a questão ambiental no mundo todo. Eu estou com a tela focada em alguns acordos globais que remetem a essa centralidade. As metas de Aichi para a biodiversidade, o Acordo de Paris do clima, né, feito em 2015, o Acordo Global em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais amplo deles,
e as diretrizes para a nova agenda urbana, que tem também a premissa ambiental, a premissa da sustentabilidade como um dos nortes, como um dos centros. Então, essa primeira inflexão é essa centralidade jamais referenciada de maneira tão vigorosa na história da sociedade humana, na história do sistema internacional. Essa inflexão vem acompanhada de uma outra. Todas as letras desses acordos apontam os governos locais como primordiais para o sucesso da implementação dos mesmos. E os governos locais, é claro, que como a instância de governo mais próxima da população, recebem essa carga de responsabilidade de uma maneira também bastante intensa e não teriam outra alternativa senão recorrer a parcerias com a academia, com instituições de ensino superior, para poder melhorar a sua possibilidade de implementação da agenda global de desenvolvimento sustentável. Essas duas inflexões nos remetem a duas questões. Pode avançar o slide, por favor. A primeira questão é a função das cidades no século XXI. Se no século XX, no século XIX, final do século XVIII, a partir da Revolução Industrial, as cidades emergiram novamente como locais onde as pessoas precisavam necessariamente estar para produzir bens e serviços e para consumir esses bens e serviços, isso já não é mais verdade no século XXI. Nós, com essa pandemia, tivemos a possibilidade de constatar, mais uma vez, que não é preciso estar fisicamente em uma cidade para produzir mercadoria e mesmo serviços, e tampouco não é preciso estar em qualquer lugar físico específico para consumir essas mercadorias e esses serviços. Portanto, a função contemporânea das cidades é a convivência, é a fruição, é o encontro das pessoas. E isso só é possível se as cidades forem também um lugar onde o conhecimento e a cultura fluem e permeiam a vida das pessoas. Portanto, esse fato da transição da função das cidades tem a ver também com a perspectiva da oferta de um território mais adequado para as pessoas poderem fazer fluir as suas vidas. Podem avançar, por favor. E aí, a questão da ciência também nessa transição de século, né? Nós estamos vivendo um incômodo contemporâneo, um incômodo do nosso tempo, onde a ciência moderna, que encontra lastro na quantificação, na perspectiva da priorização daquilo que pode ser medido, da possibilidade matemática da ciência, da modelagem da ciência que busca as leis universais, as verdades absolutas, para uma ciência da pós-modernidade ou da pós-normalidade. A ciência que busca uma verdadeira emancipação do ser humano a partir do saber, que valida a sua confiança epistemológica a partir de princípios éticos, solidários e a partir de princípios da troca e do intercâmbio, também como instrumento de validação do saber. A ciência pós-normal, portanto, é uma ciência um pouco mais aberta no sentido das suas possibilidades, é uma ciência que emerge nessa segunda década do século, apesar do debate já ser mais antigo, como a ciência que incorpora os parâmetros sociológicos, antropológicos, em equivalência de peso com os parâmetros matemáticos e de mensuração e quantificação. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque a ciência passa a ter uma perspectiva cidadã. Se o nosso eixo temático aqui remete à participação social, ética e sustentabilidade, a ciência só pode se sustentar se ela estiver lastreada também nesses três princípios, a de participação e validação entre pares e com a cidadania, e a incorporação de outros saberes como saberes válidos também para a ciência, a referência ética como a referência primordial de rompimento com o paradigma das verdades absolutas e das leis universais, e a referência da sustentabilidade como
com seus 3 eixos, né, o social, o econômico e o ambiental, como a premissa e referência principal para as dinâmicas de desenvolvimento. Por favor, vamos avançar. E aí, a gente se depara com um movimento que aqui no Brasil vai na contramão de tudo aquilo que seria necessário para fazer com que essa dinâmica contemporânea da ciência pudesse prosperar. Cortes em relação aos investimentos federais em todas as dinâmicas que contemplam a pesquisa e o desenvolvimento, extinção de programas importantes, como o Programa Ciências Sem Fronteiras, o sucateamento do salário dos professores e das estruturas físicas das instituições de ensino superior, enfim, uma série de problemas estruturais que estão sendo enfrentados com um nível de levianidade, com um nível de, eu diria, quase omissão por parte do governo federal, uma falta de diálogo, uma falta de referência ética sem precedentes nesse país. Pessoas como o professor Evaldo Vilela, que é o atual presidente do CNPq, heroicamente aceitam o desafio de ocupar cargos públicos na esfera federal hoje e lutam bravamente para impedir que esse sucateamento seja ainda maior. Pode avançar, por favor. E, por isso, pode avançar, por favor, que eu acho que eu já fiz o meu ponto aqui. E, em Minas Gerais, apesar do esforço, também, infelizmente, nós temos um desencontro entre a previsão orçamentária destinada à pesquisa, está aqui o exemplo da FAPEMIG, instituição pela qual eu tenho profundo apreço e profundo respeito, e aquilo que é, de fato, executado do ponto de vista da possibilidade da destinação do empenho e do gasto orçamentário do governo do Estado. Acho que a professora Madeleine nos deu, pode avançar, inúmeros exemplos de boas possibilidades de acesso a recursos complementares de pesquisa, muitos deles, como da Fundação Renova, da CEMIG, rubricados por lei, né, embora estejam sendo bem empregados, são obrigatoriamente e necessariamente, por dever de ofício, empregados nos programas de pesquisa. Por favor, pode avançar. E aí eu queria deixá-los com alguns exemplos de como nós podemos aproximar ainda mais as dinâmicas de produção científica às dinâmicas de formulação e implementação de políticas públicas. Por parte do ICLEI, nós implementamos há cerca de 2 anos uma linha de trabalho que a gente chama de líderes do futuro. Por que líderes do futuro? Porque, embora contemple a relação do ICLEI com universidades, instituições de ensino superior nacionais e internacionais, ela tem uma ênfase muito particular na juventude, no estímulo ao protagonismo juvenil perante a essas agendas, que são agendas de longo prazo, né? A Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2050 do Clima de Paris como exemplos, e por isso a gente deve cada vez mais preparar e deixar espaço para que a juventude possa liderar e protagonizar essa agenda. Pode avançar. Esse programa, então, tem alguns eixos. O eixo que permite a imersão em alguns municípios para que um grupo de estudantes e professores possa ajudar a prefeitura daquele município a endereçar um determinado desafio específico. A gente fez isso aqui em Betim, com a temática das escolas sustentáveis, e a gente desdobrou exatamente essa dinâmica em 2 frentes. O curso com uma instituição chamada Youth Climate Leaders, que nos permitiu recolher de jovens do Brasil inteiro premissas para colocar em voga, a partir também da experiência com Betim, o projeto Escola Sustentável, que, na verdade, é um selo que o ICLEI propõe, e vai fazer isso a partir do ano que vem, com um novo ciclo de governos municipais que vai entrar, para certificar as escolas, não só a partir da sua infraestrutura, mas também a partir da sua dinâmica pedagógica e em relação a parâmetros de sustentabilidade.
E um outro programa que a gente implementa em parceria com a Plant for the Planet, que é uma outra entidade internacional, que olha para jovens de uma outra faixa etária, crianças e pré-adolescentes de 7 a 12 anos, com academias de formação de embaixadores da justiça climática, aí sim em parcerias com as escolas municipais. As universidades entram aqui, e a possibilidade de vinculação com a pesquisa, porque os facilitadores que são treinados e qualificados para atuar nessas oficinas são jovens universitários daqueles territórios onde essas oficinas são implementadas. Pode avançar, eu queria deixar com vocês com mais 2 exemplos. O exemplo da Escola de Ecologia Urbana, implementado pelo governo da área metropolitana do Vale do Aburrá, que é a área metropolitana de Medellín, na Colômbia, quando a área metropolitana percebeu a necessidade de articular o potencial de conhecimento que tem na sua cidade, a partir das universidades públicas e privadas que estão ali, para focar nas dinâmicas de revisão das políticas ambientais daquela área. E isso está dando um resultado muito positivo em relação não só ao aperfeiçoamento dessas políticas, como também ao alcance à escala das mesmas, mas principalmente em relação à apropriação e à corresponsabilidade que o cidadão da área metropolitana de Medellín agora tem com a biodiversidade e a natureza daquele território. E para fechar, eu poderia citar vários outros exemplos, mas tem um último, pode avançar, por favor, que é o painel Salvador de mudança do clima. O município de Salvador, a prefeitura, recebeu no ano passado a Semana Latino-Americana do Clima. É um evento da ONU, realizado por meio da UNFCCC, que faz a curadoria do Acordo Quadro do Clima, e a prefeitura, num ato corajoso, no momento em que o governo federal se afastava da possibilidade de que esse evento ficasse aqui no Brasil, colocou o seu desejo em manter o evento, articulou com as suas forças políticas para que o governo federal não colocasse a sua objeção e realizou, de fato, um belo evento, um evento aberto, um evento com trocas entre os governos nacionais, governos subnacionais, sociedade civil organizada, academia e setor privado. E como um legado desse evento, a Prefeitura de Salvador instituiu, naquele momento, o painel Salvador de Mudança do Clima, que nada mais é do que uma relação de simbiose e colaboração crítica entre as universidades da cidade e a prefeitura no que diz respeito ao processo de elaboração das políticas de enfrentamento à crise climática naquele território. CLEI tem a honra e a satisfação de apoiar a Prefeitura de Salvador na edificação do seu plano de ação climática e da sua política climática e, portanto, teve a dimensão da importância de um painel como esse também aos moldes do IPCC, que é o painel mundial, no nível da cidade, no nível local, e como isso enriquece as discussões e as possibilidades de alcance, não só da pesquisa aplicada ao território, ao desenvolvimento sustentável, como também do movimento de aperfeiçoamento das políticas municipais referentes ao desenvolvimento sustentável. Eu fico por aqui, muito interessado também em participar das trocas com vocês aqui do painel e com vocês que nos assistem pelos meios de divulgação desse congresso. Muito obrigado.